Olá! 3 candidatos disputam o cargo de defensor público geral em Mato Grosso. E o RDTV vai entrevistar cada um para saber quais são as propostas deles para a instituição. São eles Maria Luziane Ribeiro, Nelson Gonçalves de Souza Júnior e Silvio Jefferson de Santana. As inscrições foram finalizadas no último dia 23 e hoje, então, nesta primeira entrevista, nós vamos conversar com a candidata Luziane Ribeiro, que é defensora pública. Ela está atualmente lotada no Núcleo de Defesa e Proteção ao Consumidor em Cuiabá. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV e vamos iniciar um pouco com a sua história. Conte um pouco a sua trajetória na Defensoria Pública de Mato Grosso. Aí seu tempo começa a ser contado a partir de agora. Ok, olá a todos. Eu tenho 12 anos como defensora pública. Comecei na Defensoria Pública em 2004, né? Tomei posse em maio de 2004 e meu primeiro local de atuação foi Santo Antônio de Leverger, né? E aí depois, passado algum tempo, eu já fui atuar em Várzea Grande e depois eu vim para Cuiabá. Em Várzea Grande eu trabalhei com infância e juventude, trabalhei em vara criminal e em Cuiabá eu trabalhei no núcleo de iniciais. Posteriormente eu trabalhei com a violência doméstica, né? Nós não tínhamos um núcleo, mas eu atuava fazendo a defesa das mulheres, né? No caso de violência doméstica, e que é o meu órgão de lotação atual, né? Atualmente no núcleo de defesa e proteção do consumidor. Bom, em seu programa, inclusive você preparou uma denominação toda especial para o seu programa, para a Defensoria. Você aponta alguns eixos temáticos para o seu trabalho, caso você seja escolhida, né, para ser a Defensora Pública Geral. Você pode falar em como é que são, que eixos são esses? Primeiro eu gostaria de enfatizar que o nosso programa foi um processo, né, construído a muitas mãos, né? E isso é uma coisa que a gente coloca como diferencial da nossa campanha. Não foi construído pela Luziane e nem a Luziane se apresentou como candidata, né? Porque normalmente quando você passa por um processo de eleição, normalmente fala assim, o fulano vai ser candidato, e aí depois a gente pensa em propostas, né? O nosso grupo, né? Um grupo que se reuniu há 1 ano, exatamente nós começamos o nosso trabalho há 1 ano atrás, com uma ideia de mudar algumas coisas na Defensoria Pública, né, que a gente vislumbrava como seria necessário esse processo de transformação. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso tem 17 anos de existência, né? E assim, algumas coisas nós crescemos, mas em outras nós precisamos melhorar muito. E aí dentro disso um grupo de amigos, né, inicialmente um grupo de colegas que tinham mais afinidade, se reuniram e a gente começou essas discussões, que é o que a gente chamou desse programa de uma nova Defensoria Pública. Então ele foi construído a muitas mãos, né? Nós tivemos aí 2 reuniões que nós chamamos, diversos colegas, fizemos na verdade um chamamento a muitos colegas, né? Que foram colegas do interior, e aí nós fizemos uma reunião dia 19 de maio deste ano, aproveitando que nós tínhamos um encontro com todos os defensores no dia 20, e aí nós tivemos a oportunidade de conversar com colegas de várias cidades do interior, né? Ouvindo a realidade, que era uma preocupação nossa, né? A gente precisa construir um programa que atenda a necessidade de toda a defensoria, não só voltar à situação de Cuiabá, Várzea Grande, que eram os colegas que a gente tinha mais acesso, mais facilidade de contato inicialmente. Então, esse é um diferencial que a gente coloca do nosso programa, né? Na verdade, o nome da Luziane só surgiu 2 dias antes da inscrição, né? Porque assim, a gente realmente queria consolidar as nossas propostas e só depois avaliar perfil, né, de pessoas que teriam condições de assumir aqui esse desafio, né, que é um grande desafio. Então, assim, o nosso programa de gestão, ele se volta inicialmente para 3, embora a gente estruturou em 4 eixos, mas assim, a gente criou um lema do nosso programa, que é por uma defensoria democrática, eficiente e unida, que hoje a gente entende que são 3 pontos extremamente importantes para o fortalecimento da instituição. Então a gente trabalha com essa questão da democracia, que é um ponto que a gente quer trabalhar e construir coletivamente a Defensoria Pública, né? A gente quer chamar os colegas para poder estruturar nosso planejamento estratégico, definir o plano de atuação da Defensoria Pública. Hoje nós não temos uma definição enquanto instituição do que a gente quer, por exemplo, né? A Defensoria Pública ela atua em inúmeras áreas, né? Infância, idoso, saúde, a questão do consumidor, a questão da defesa da mulher, e eu costumo dizer, os defensores, eles são ilhas de excelência. E isso, nessas experiências que eu tenho aí percorrido no interior do estado, eu tenho verificado muito isso. Colegas com atuação excelente,
mas assim, não é uma atuação da instituição. Então, a gente não tem um foco enquanto instituição. A partir do momento que a gente traz os colegas para poder discutirem esse planejamento e estabelecer o que a gente quer da instituição, a gente vai ter a Defensoria Pública falando a mesma língua em todos os lugares. Então, assim, em Alto Araguaia, onde eu já visitei, Rosário Oeste, a gente vai estar desenvolvendo áreas estratégicas, desenvolvendo essas ações importantes. E aí, esse processo que a gente falou é de construção de todos, chamando os colegas para esse diálogo, chamando os colegas para essa construção, realizando encontros entre os defensores, possibilitando que a gente discuta aí temas que são atuais e importantes para a Defensoria Pública. E é óbvio que a partir do momento que a gente faz esse fortalecimento institucional, a gente vai ter necessariamente um ganho para os nossos assistidos, que são a razão do nosso existir, A partir do momento que eu tenho um desenvolvimento de atuação estratégica, os nossos assistidos é que ganham com essa atuação, que é o nosso objetivo principal. Um outro ponto que a gente estabelece como sendo extremamente importante é a questão da eficiência. O que aconteceu? Nesses 17 anos de existência da Defensoria, ela cresceu. Ela cresceu em número de defensores, Eu quando entrei, nós éramos 74 defensores, Hoje nós somos 171 defensores. Só que a gente não teve um crescimento na mesma proporção e em condições de dar suporte para esse crescimento da Defensoria, um crescimento da atividade de meio, servidores que possam dar condições para que esse defensor público possa trabalhar. Então, assim, a gente tem, infelizmente, em 12 anos, quando eu entrei na Defensoria Pública 12 anos atrás, eu fui colocada lá na comarca e eu não tinha lugar para trabalhar, eu não tinha equipamentos para trabalhar, eu não tinha nada. E aí eu fui conversar com o prefeito, fui conversar com o Poder Judiciário, a juíza na comarca na época que me recebeu super bem, mas assim, era o defensor que tinha que criar condições de trabalho para ele. E não é isso, a instituição é que tem que dar condições de trabalho para o defensor. O defensor ele tem que se voltar para o atendimento ao assistido, para a realização de atividades extrajudiciais, que é isso que a nossa lei hoje nos chama, a focar a questão da cidadania, desenvolver a cidadania no local onde ele trabalha, direitos humanos e uma série de outras coisas. Então eu preciso que essa máquina ela seja eficiente, para que o defensor não fique preocupado se o seu computador não funciona ou ele não consegue nem rodar, por exemplo, os programas aí que a gente tem do próprio Poder Judiciário para ele trabalhar. Eu preciso que esse defensor tenha tranquilidade dele pensar, bom, eu vou visitar a comunidade tal, A gente tem aqui já um programa estruturado, eu já tenho uma palestra já, eu posso apresentar, fazer a defesa, falar sobre empoderamento feminino, por exemplo, em um determinado lugar, conversar sobre a questão das drogas em uma determinada escola. O defensor ele precisa ter essa tranquilidade e essa estrutura suficiente para ele estar liberado para as atividades que ele deve fazer e não se preocupar com o dia a dia, Essa coisa tem que ser da administração. E outro eixo que a gente coloca como extremamente importante, que é na verdade um outro foco dessa nossa gestão, que é o que a gente procura, é a união dos nossos colegas. Como eu falei, pela ausência até de contatos, de reuniões, de fóruns, a gente tem ilhas de excelência. E realmente é uma experiência que eu tenho tido nas visitas que eu tenho feito aos núcleos, que é riquíssimo. Os colegas têm ótimas ideias, excelentes ideias, mas assim, eles fazem a atuação deles isolada. Então, assim, é um colega que tem uma atuação excelente em tal município, outro colega que tem outra atuação excelente em tal município, mas não a instituição com essa atuação de excelência que é o que a gente busca, Então, esses três focos a gente entende como sendo extremamente importantes para que a Defensoria Pública realmente seja a instituição que hoje a nossa lei coloca para a gente, Uma instituição aí de vanguarda e protagonista na questão dos direitos sociais. Então, dentro de tudo que você expôs até agora para a Defensoria, tudo isso vai precisar de orçamento. Sim, a gente sabe que dentro da sua proposta existe aí uma ideia de aumentar o orçamento, você quer criar um orçamento participativo. Nós já entrevistamos aqui o Defensor Público Geral, o atual, Dr. Djalma,
e ele nos expôs que ainda há uma defasagem, houve um certo incremento, ainda há uma defasagem. De que forma você pretende trazer esse aumento? De onde, por exemplo, sairia dinheiro do Estado que está atualmente em crise financeira? Sim, tem muitas coisas que dentro do nosso programa, isso foi uma avaliação que a gente sempre fez com os colegas. A gente precisa ter um programa factível, e aí quando estourou essa situação de crise, né, a gente falou assim, olha, a gente tem que tomar cuidado. Algumas ações geram impacto financeiro. Vou dizer para você que não. Sim. Por exemplo, eu preciso urgentemente ter uma padronização dos nossos núcleos. Quando um assistido chega em Rosário Oeste, o núcleo é de um jeito. Quando ele chega, mesmo aqui em Cuiabá, né, quando você chega em Cuiabá, o núcleo está de outro jeito. Uma coisa simples, né, que seria uma placa com uma identificação visual. Nós não temos essa identificação visual. E o Jucimeira é de outro jeito. Então, assim, em cada lugar, em Alta Floresta, é outro jeito. E às vezes com situações muito precárias. É certo que isso precisa de dinheiro, sem sombra de dúvidas. O que eu imagino que a gente precisa? Né? Dentro dessa gestão eficiente, eu tenho que provar, e eu tenho meios de provar ao governo do Estado que investir na defensoria é muito mais barato do que ele pagar as custas de um advogado dativo, de um defensor dativo. Porque nos lugares onde eu não tenho a defensoria pública, ou onde a defensoria pública é deficitária, os processos eles não podem ficar parados. As pessoas, né, elas não podem ficar indefesas. A Constituição, né, lhe garante que ela tem essa defesa. Então, assim, o que o Poder Judiciário faz? Ele nomeia o que a gente chama de advogados dativos. E o custo desses advogados dativos é muito maior para o Estado do que investir na defensoria pública, do que ele ter um defensor público em um núcleo estruturado. Então a ideia é fazer um diálogo com esse governo que se volta, né, para uma área, para uma gestão que a gente chama de gestão mais técnica. Então a nossa ideia é isso, é trabalhar com resultados, demonstrando para ele claramente, e a gente tem um crescimento cada vez maior de pessoas que são atendidas pela Defensoria Pública e com resultado das suas demandas cada ano que passa, mesmo com todas essas dificuldades, a gente tem essa crescente, né, esse crescente número de atendimentos. A ideia é trabalhar isso, né? Ou seja, falando a língua do próprio governo do Estado. A partir do momento que eu demonstro essa gestão eficiente, com resultados, eu acredito que o diálogo com o governo do Estado vai ser muito fácil, né? Voltada aí para esses números, né? Bom, já foram 11 minutos de entrevista, temos aí pouco menos da metade ainda já. Passa rápido o tempo, né? Rápido. Você fala também em fortalecimento de prerrogativas, né, dos defensores públicos. Que tipo de violações ainda existem, já que deve haver uma paridade, uma igualdade aí entre os operadores de direito? Infelizmente, a gente tem se deparado com algumas situações assim de violação de prerrogativas por parte da Polícia Militar. Não é uma regra, mas eventualmente a gente tem algumas situações, como já teve inclusive colegas com ações judiciais, né, contra, envolvendo a Polícia Militar, envolvendo o próprio Poder Judiciário, né. Então a gente já teve algumas situações nesse caso, e isso eu estou citando exemplos que já ocorreram, né? Uhum. A ideia é que o defensor, isso é uma coisa, atualmente eu sou um membro do Conselho Superior, né? Eu fui eleita na última gestão, há 2 anos atrás, e eu integro o Conselho Superior, e lá no Conselho Superior eu sempre tenho questionado isso, que a administração ela tem que dar esse suporte para os colegas, né, na defesa das suas prerrogativas. Caso haja, e eu não estou falando que isso é uma grande maioria, mas caso haja, eu preciso que o colega veja, né, e eu falo colega, né, porque eu trato todos os defensores iguais, né, o colega veja na administração esse amparo e esse suporte, né, se caso venha a ocorrer. Né? Como eu disse, não é uma situação generalizada, mas eventualmente a gente ainda tem algumas situações que acontecem. Tá? Você sendo do Conselho Superior, você também propõe um fortalecimento desse conselho, né? Uhum. Que tipo de fortalecimento seria esse? A ideia é que muitas situações, muitas questões que devem ser debatidas no Conselho, atualmente isso não acontece. Como, por exemplo, nós não discutimos o plano de atuação da Defensoria Pública. Né? Embora seja uma questão que a gente sempre cobrou da atual administração, isso nunca foi apresentado para o Conselho Superior. A criação desse plano de atuação, a ideia seria isso que eu falei inicialmente, que a Defensoria Pública estabeleça as áreas, os rumos que ela vai tomar.
E isso até hoje a gente não teve, né? Não foi apresentado, é uma coisa que é construída pela administração e que é apresentado ao Conselho Superior para validação desse plano. E nós nunca discutimos esse plano. Eu não estou falando aonde é que vai ser gasto o recurso da Defensoria Pública. Estou falando quais são as áreas que são estratégicas para que a Defensoria Pública atue. Então, assim, se nós queremos atuar na área de saúde, na área de defesa da mulher, é essa a definição. Né? Que é isso que eu falei inicialmente, que a ideia nossa é construir esse plano de atuação discutindo com os colegas, com a participação de todos os colegas, por meio de fóruns, de encontros, né? Que a gente possibilite isso e que apresente isso para o Conselho. Né? Tem muitas coisas que não são apresentadas, não são discutidas no Conselho e que depende, no caso do Defensor-Geral, submeter essas matérias ao Conselho. Então, esse fortalecimento é exatamente nesse sentido, além de algumas coisas simples, né? A própria realização das reuniões, a priorização da realização das reuniões, que no nosso regimento estabelece que tem que ser são nas primeiras e terceiras sextas-feiras de cada mês. Então, assim, nesse último conselho que eu integrei, várias vezes a gente não teve a realização das reuniões. E aí a gente vai priorizar isso, a gente vai buscar criar mecanismos mais eficientes para que o Conselho, né, as matérias que são ali debatidas possam efetivamente acontecer, né, criar uma área privativa no nosso site, para onde os processos que são discutidos no Conselho estejam disponíveis, né, eletronicamente, para o interessado ter conhecimento e todo mundo que tiver interesse também ter conhecimento desses processos. Então, é nesse sentido. Quando a gente fala de uma gestão democrática, necessariamente eu passo pelo fortalecimento do Conselho Superior, porque no Conselho Superior eu tenho membros que são os membros natos, né, que são o Defensor Público Geral, Subdefensor Público Geral e o Corregedor, e eu tenho os membros que são eleitos pela classe, ou seja, eles estão ali para poder representar os interesses de todo mundo. Então, eu tenho que submeter muitas questões ali ao Conselho que hoje não são submetidas. Já foram um pouco mais de 15 minutos de entrevista. A Defensoria ela está passando agora por um processo de concurso, né? Esses novos defensores, se você for escolhida, for eleita defensora pública geral, que tipo de formação você acredita que ainda é necessário além do que já é apresentado atualmente? Na verdade, sim, a gente tem, por imposição até da nossa lei orgânica nacional, que eles passem por um curso de formação, né, que era uma coisa que antigamente não existia e que com imposição da lei, mas aqui a Defensoria Pública de Mato Grosso até foi uma das primeiras que começou a fazer isso, é extremamente interessante, né, porque até semana passada eu estava conversando com um colega que ele falou assim, olha, eu me formei, eu fiz o concurso, né, porque esse último concurso foi feito já tem 5 anos, o anterior que venceu. E ele passou no concurso, mas passou, né, bem para frente. Então ele não tinha nem muita expectativa de atuar, de ser chamado, ele foi trabalhar no banco. Ele falou, eu passei 3 anos trabalhando no banco, né, e chegou na hora que me chamaram, eu já nem lembrava mais do que era direito, né, quais eram as decisões atuais, jurisprudência. Então, a ideia é nesse curso de formação possibilitar que os colegas, que a gente não sabe qual é o nível, né? Tem uns que ainda estão estudando para concurso, outros que pararam de estudar para concurso. A ideia é fazer esse curso de formação voltado para a preparação do colega que vai entrar numa comarca que ele vai atender tudo, né? Porque quando você entra, você vai para uma comarca, né, de primeira entrância e ele vai pegar tudo. Ele pega infância e juventude, ele vai responder pelo criminal, ele vai fazer júri. Então, possibilitar que essa pessoa passe por uma fase de treinamento antes de ir trabalhar, né, focando principalmente nessas questões e decisões atuais, certo? Além disso, a gente tem essa preocupação com relação a isso, né, ao norte e essa visão nova que a gente quer implementar na Defensoria Pública. Então, essa formação bem específica dentro dessas áreas que seriam áreas estratégicas para a Defensoria. Bom, nós temos então os 2 últimos minutos de entrevista e aí nós gostaríamos de deixar aqui à vontade para você dizer para os seus colegas por que escolher Luziane Ribeiro para a Defensora Pública Geral. Legal. Bom, escolher Luziane Ribeiro para a Defensoria Pública Geral é ter a certeza, né, que é uma pessoa que vai lutar muito pela Defensoria. Eu digo que nesses 12 anos que eu sou defensora pública, eu amo a minha instituição. E é aqui que eu quero me aposentar. E mais do que isso, eu amo o meu trabalho.
Eu amo poder atender os assistidos e lhes proporcionar, no mínimo, um atendimento digno. Porque nem sempre a gente vai resolver tudo, né? Mas, ao menos, proporcionar a ele condições dignas de atendimento, isso muda muito, muda a vida de muita gente, né? Cada dia mais as pessoas têm mais conhecimento, que a gente chama do empoderamento de direitos, né? Então, assim, eles cada vez mais tendem a buscar a Defensoria Pública. Para os meus colegas, essa pessoa, né, que se apresenta como candidata é uma pessoa que quer mudar a realidade da Defensoria Pública, que, como eu falei, né, gosta do que faz, quer estar aqui, né, até quando, né, for possível, né, na aposentadoria, se um dia ainda existir aposentadoria, né, pelos rumos que se tomam aí, mas mais que isso, uma pessoa que tem muita garra e muita vontade, né? Eu não sou de ficar quieta, eu não sou de ficar satisfeita com poucas coisas, eu vou correr atrás. Eu sei que caminhos existem, mesmo em situação de crise. É o que a gente precisa, força de vontade. E essa força de vontade eu tenho. E mais, né, eu estou amparada por um programa, né, uma situação assim de várias pessoas que construíram esse projeto. Como eu falei, não é um projeto da Luziane Ribeiro. Então, além da muita vontade, eu tenho aqui ideias trazidas por muitos colegas, que são essas ideias que a gente vai construir uma nova defensoria. Ok, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, foi um prazer. Nós entrevistamos hoje a candidata à Defensoria Pública Geral de Mato Grosso, Luziane Ribeiro. A Defensoria ela foi instalada no estado em 99 e até o ano de 2002 a escolha do Defensor Geral era feita exclusivamente pelo governador. A eleição vai ser no dia 11 de novembro, na sede administrativa da Defensoria, O voto é direto, secreto, é obrigatório para todos os defensores públicos do estado. Então nós convidamos você a continuar acompanhando o RDTV. A cada dia nós vamos entrevistar um candidato a Defensor Público Geral. Esta entrevista vai ficar no destaque do RDTV por 24 horas até o dia seguinte, quando será substituída por outro entrevistado. Até a próxima.